Graça e paz, queridos. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, hoje, dia 9 de agosto. Estamos muito felizes, apesar de poucos irmãos, mas pelo menos estamos vendo os irmãos. E é muito bom essa sensação de estarmos aqui falando, né, olho a olho com os irmãos, apesar de não podermos abraçar ainda, mas só em fato de você estar olhando presencialmente é bem diferente e é maravilhoso. Por isso nós estamos aqui, para agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos está dando para termos mais um culto de louvor e adoração a Ele, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós fomos criados para adorar o nosso Deus e por isso nós estamos aqui, porque apesar de todas as coisas que estão acontecendo, Ele nunca nos abandonou e Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar nesse momento. Se você que está aí na sua casa ainda está se organizando, chama as pessoas, né? Compartilha a live, tá bom? Para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo amor do nosso Deus e possam cultuar ao Senhor junto conosco. Vamos orar nesse momento. Pai amado que estás no céu, nós te louvamos, Senhor, primeiramente pelo dia que tu nos deste, Pai. Te agradecemos, Pai, porque não nos faltou hoje a paz, saúde, alegria, providência, Senhor, alimento, nada nos faltou, Senhor. Nós estamos aqui para te render glórias, porque tu tens cuidado de nós, Senhor, todo esse tempo. Porque tu és acima de todas as coisas. E nós te louvamos, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Mesmo diante de toda a situação, Senhor, cremos que tu estás no controle. Cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Recebe, Pai, tudo o que aqui acontecer. Tanto nós que estamos aqui no templo, quanto aqueles que estão em casa, Senhor. Que possamos separar este momento, Deus, unicamente para te prestar culto, Pai. Para que possamos, Senhor, ao sair daqui, que possamos sair fortalecidos para enfrentarmos mais uma semana, Deus. E que a cada dia da semana possamos estar contigo. Jamais te deixar, Senhor, jamais. Porque sem ti não somos nada, nada, Senhor. E nós te louvamos pela oportunidade de um dia ter conhecido Jesus Cristo. E por estarmos aqui, Senhor, tendo a honra de fazer o teu trabalho. Seja cantando, seja pregando, seja limpando o templo, seja organizando, não importa, Senhor, o que for para fazer para o teu reino, Senhor, é um privilégio para nós. Te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos iniciar louvando ao Senhor. Vamos cantar o hino do cantor cristão, hino de número 9. Só tem uma diferença nesse hino, porque ele é numa versão mais lenta e tem um trechinho novo no hino, né? Mas que é super fácil de fazer, de cantar, certo? Nós queremos que vocês abram os cantores cristãos, número 9. Santo, santo, santo é o nosso Deus e é Ele que nós vamos render glória agora. Amém, Jesus. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, eis um só
Salvador, meu Rei. Todos juntos a última estrofe. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome. Santo, justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Benfeitor, Criador. Isso acontece quando a gente não decora a letra do canto cristão. Nós vamos ficar um pouquinho aqui e nós vamos abrir as nossas Bíblias ou acessar no Salmo de número 96. Salmo de número 96. Salmo de número 96. Irmão, dá para desligar a luz aqui para ficar melhor visível, mais visível? Os irmãos da porta aí. A luz. Obrigada. Dá para ver melhor? Que eu não estou enxergando nada. Salmo 96. Nem sei se é essa. A minha versão está diferente. Eu vou ler os ímpares e os irmãos vão ler os pares, todos juntos. Amém? Amém. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra.
tu vai mudar? Cantai ao Senhor, Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus atos. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém. Amém. Esse é o nosso Deus. Vamos continuar louvando o seu nome. Amém. Essa canção, irmãos, que nós vamos cantar agora, ela não é conhecida, eu acredito, né? Não é conhecida, mas é uma canção muito simples, uma melodia bastante fácil de aprender, tá bom? E nós vamos fazer tão somente aquilo que o salmista Asaf falou no Salmo 97. Ele dizia o seguinte: cantava as maravilhas daquilo que o Senhor fazia. Eles contavam uns aos outros e cantavam. E é somente isso que nós vamos fazer aqui: cantar as grandezas do nosso Deus, as maravilhas que o Senhor tem feito. Então, que você possa meditar na letra dessa canção, que a sua resposta ao Senhor diante de todas as coisas que Ele tem feito por você possa ser expressa diante do nosso louvor e da nossa adoração a Ele. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Todos numa só voz, todos numa só voz, declarando que só Tu
pela cruz por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Mais uma vez. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, dia 9 de agosto, segundo domingo do mês de agosto, é dia dos pais. E nós preparamos uma mensagem. As nossas crianças não estão aqui para cantar, fazer, né, aquilo que a gente se prepara para fazer, mas nós preparamos um vídeo que tem uma mensagem bem importante, né, e que vocês, pais, possam estar meditando na palavra que vai ser cantada agora. Dá para... Obrigada. Não dá para ver não com essas luzes. Porque a André hoje colocou um sol, 2 sóis aqui, para melhorar a nossa, né? Mas dá para ver, gente? André, dá para desligar só aquele sol ali? Obrigada. Eu disse da próxima vez eu trazer um óculos escuro. Obrigada, André. Desculpa. Agora dá certo. Eu espero que os irmãos possam, ao assistir, relembrar um pouquinho, né, da maravilha que é ser pai. Me conhece mais do que eu mesmo. Um olhar decifra meu segredo. Um abraço acaba com os meus medos. Não tem mais medo, Pai. Sei que já virou clichê, mas eu te amo demais. Na mesma canção eu vou seguir seus passos. E quando você está longe, dentro do meu coração te acho. E toda vez que vi um erro meu, é no seu colo que me consolava. A maior herança que você me deu não é diamante, nem ouro, nem prata. É sua história e tudo que escreveu. É a verdade da sua risada. Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu. Oh, Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Me conhece mais do que eu mesmo. Num olhar decifra meu segredo. Num abraço acaba com os meus medos. Não tem mais medo, Pai. Sei que
já virou clichê, mas eu te amo demais. Na mesma canção eu vou seguir seus passos. E quando você está longe, dentro do meu coração te acho. E toda vez que via um erro meu, é no seu colo que me consolava. A maior herança que você me deu não é diamante, nem ouro, nem prata. Sua história e tudo que escreveu é a verdade da sua risada. Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu. Oh, Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Oh, Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Aumenta mais. Feliz Dia dos Pais! Hoje é o teu dia, na verdade, todos eles. Obrigado por ser tão incrível. Te amo, pai. Papai, te amo e sempre amarei. Beijo. Feliz Dia dos Pais. Papai, te amo. Pai, você é especial. Papai, você é o melhor pai do mundo. Te amo. Beijo. Sei que já virou Papai, clichê, feliz mas Dia eu te dos amo Pais. Te amo, gato. Eu agradeço muito a Deus por ele ter trazido meu pai. Meu pai é o meu orgulho, minha fortaleza. Eu amo muito ele. Ele é meu herói também. Eu amo muito ele. Isso é pra você, meu pai. Beijo. Te amo. Amém. Só queria ressaltar a voz de Carol, né? Que ela chama beijo, gato, né? Não é, irmã Ana? Ela falou baixinho, eu disse, aumenta para todo mundo ouvir. Infelizmente não deu para pegar todas as crianças, nós queríamos que todas estivessem aqui, mas que fica a homenagem, né, da canção que diz assim: você vai na estrada que eu vou seguir nos seus passos, né? E esse é o verdadeiro motivo, né, assim, ser pai, é você apresentar através do seu testemunho, do seu andar, do seu exemplo, para que os filhos possam seguir na mesma estrada do bem. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Gostaria que todos os pais, onde estivessem, ficassem de pé, para que nós possamos estar orando agora por todos. Irmã Ana, você pode vir aqui para orar? Irmã Ana? Por todos os pais que estão aqui, por todos os pais que estão assistindo, as famílias. Querido Deus, bondoso Pai, eterno, seja o Senhor em nossas vidas. Nós te engrandecemos e te amamos por todos os feitos derramados em nossas vidas. Muito obrigada, Deus querido e Deus bondoso, por essa infinita alegria que sentimos nesse momento, onde juntos, uma pequena parte do teu povo, mas estamos juntos aqui, para que em espírito e em verdade possamos te adorar. Mas nesse momento queremos entregar cada papai que está aqui, meu Deus, e cada papai que está em casa também, acompanhando esse culto de adoração a Ti. Recebe todos esses papais em Tua santa presença, em Teus santos braços, e aqueles também que ainda não são, mas que no tempo certo o Senhor dará essa bênção maravilhosa na vida deles também. Pai querido e Pai bondoso, recebe a nossa adoração e recebe cada papaizinho que está aqui, abençoando suas vidas e suas famílias, no doce nome de Jesus Cristo. Amém.
poder sentar. Nós vamos cantar uma canção e nesse momento nós vamos estar aberto para entrega, né? Para devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A canção fala um texto bíblico que diz: não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Agora o irmão Júnior, ele irá nos trazer o recado do Senhor para os nossos corações. Arthur, você pode orar? Oremos. Bendito Senhor, louvamos o Teu santo nome, Pai, e Te agradecemos por tudo, que vivemos até aqui, por podermos retornar aqui em comunhão com nossos irmãos para louvar o Teu nome, para Te cultuar, Senhor Deus, conforme o Senhor
né, nos prescreve na Tua palavra. E Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe de volta. E agora, Pai, Te louvamos, né, por podermos ouvir aqui juntos também a Tua palavra, né, e pedimos, Pai, a direção do Teu Espírito, né, sobre a vida do irmão Júnior e da irmã Ana, né, meu Deus, que a Tua palavra possa ser exposta, né, com que nós possamos ouvir e que o Teu Santo Espírito coloque ela em nosso coração, né, para que a gente possa aprender do Senhor, ser confrontado, ser edificado, ser consolado, né, e que a Tua palavra exposta e pregada nesse momento possa, né, surtir efeito em nossas vidas e que nós possamos, acima de tudo, colocá-la em prática, Pai amado. Então, prepara os nossos corações para recebermos a Tua palavra, que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que espada de 2 gumes, né, que revela quem nós somos e nos mostra quem o Senhor é e como o Senhor quer que a gente reaja a Ti, Pai amado. Então, abençoe esse momento, né, e que eles possam ser, né, profetas do Senhor, conforme o Senhor diz, no anúncio da Tua palavra. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como é bom ter essa máscara. Graça e paz, queridos. Quantos estão felizes em estar na casa de Deus nessa noite? Louvado seja Deus. Sou eu, né? Graça e paz, igreja. Glória a Deus que estamos juntos. Está alto? Só afastar. Glória a Deus que estamos juntos. E você em casa também, unidos em espírito, em verdade, em sentimento, com muito júbilo, louvando e adorando ao nosso Deus. Sejam bem-vindos, papais, sejam bem-vindas, mamães, sejam todos bem-vindos e você também de casa, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade e adore a esse Deus santo e lindo em sua presença. Hoje, mais uma vez, juntos vamos glorificar, vamos aprender, vamos exaltar e vamos praticar no nosso dia a dia, não é, querida? Moniquinha, a palavra do Senhor. Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. E hoje, muito especial também, porque também temos um ser especial em nossa vida, o nosso papai. Você, papai, parabéns. Você, papai, Deus abençoe grandemente a sua vida. Você, papai, pratique bem essa responsabilidade e essa bênção que é ter o seu filhinho perto de você. Amém. Porém, quem não é papai ainda, ouvi uma citação tão linda essa semana, que disse assim, era com relação às mães, mas eu vou trocar e vou colocar os pais. Que diz assim, mesmo quem não é pai, já começa a educar o filho 20 anos antes de ter. Então, quem não é pai ainda, quem não é mãe, já está praticando no coração, já está aprendendo como vai educar seu filhinho lá na frente, né? Então, Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Vamos ler, por gentileza, amada igreja, exaltando ao nosso Deus com nossa voz e com nosso coração. Vamos ler. Na terra de Uz, chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez.
convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava magos e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E a irmã Tânia chamou o irmão Júnior. Mas, meus queridos, eu e a minha esposa estamos fazendo uma parceria nas mensagens, sempre que há algo relacionado à família. E nós agradecemos a oportunidade dada pelo nosso pastor Abraão de poder ministrar nessa noite sobre esse assunto tão importante que é ser pai. Como nós podemos ser pai, como nós podemos ser sacerdotes do lar segundo o coração de Deus. Mas antes de dar continuidade, eu só queria dizer que o vídeo me fez chorar, porque quando a minha filha nasceu, ela nasceu dia 2 de agosto, e aí num domingo eu estava pregando na igreja, aí minha sogra chegou com a minha filha com 4 dias de nascido, 5 eu acho, na igreja, me pegou de surpresa no meio do sermão, e cadê mais eu pregar mais? Comecei a chorar, E aí quando passou o vídeo, aí eu me lembrei desse momento, que é um momento único. Os filhos mudam a vida dos pais, das mamães, de uma maneira extraordinária. Mas a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E que essa herança é dada a nós, e nós como pais, principalmente como pais, como famílias cristãs, nós vivemos em um mundo em que nós temos que estar defendendo a família. Nós temos que estar levantando a bandeira da família sempre, porque querem desconstruir a imagem, os propósitos da família de qualquer jeito, a qualquer custo. E nós temos que estar sempre nos colocando em defesa da família. Muito bem, queridos. Então nós vemos o capítulo 1, versículos do 1 ao 5 do livro de Jó, e nós queremos, em alusão ao Dia dos Pais, trazer uma mensagem, acerca desse momento, como nós sermos pais segundo o coração de Deus, como nós sermos sacerdotes segundo o coração de Deus, porque no mundo em que estamos vivendo, me parece que essa função e esse privilégio de ser pai, de ser sacerdote do lar, tem sido abandonada pela sociedade, pela maioria dos pais. Nós vivemos em um mundo em que esse privilégio de ser pai e essa responsabilidade tem sido deixado de lado. E é muito importante que nós façamos um regresso, não é isso, pastor? Que nós façamos um regresso, que nós como homens, como pais, como cristãos, sacerdotes do lar, nós nos levantemos como pais que não apenas geram, mas pais que geram, que cuidam, que provêm, que amam, que protegem, que ensinam, que disciplinam, que aprendem, que choram e que oram pelos seus filhos. E nós queremos falar, para trazer algumas lições para nós essa noite a respeito desse homem chamado Jó, que viveu alguns milênios aí, distante de nós, e como esse homem recebeu um elogio, mais alto elogio, vindo da parte de Deus, quando o diabo se apresentou, teve uma conversa com Deus, e Deus falou para o diabo dessa forma: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra igual a ele. É um homem íntegro, reto, que se desvia do mal, que pratica o bem. Então esse homem recebe o mais alto elogio vindo da parte de Deus. E a Bíblia diz que esse homem era o homem mais rico da sua geração, mas também era o homem mais piedoso. Não existe nenhum mal em ser rico, em ser próspero financeiramente. O homem pode ser rico e próspero financeiramente, mas ele também pode ser um homem piedoso. E Jó eram as duas coisas. Ele era o homem mais rico da sua geração, mas também era o homem mais piedoso, a tal ponto de Deus falar para o diabo ali naquela conversa que ele teve com ele, de que não existia ninguém na terra igual a Jó. Mas nós sabemos também o quanto esse homem foi provado
o quanto Deus permitiu que esse homem fosse provado em áreas muito vitais da vida de um homem. Porque ele foi provado na área financeira, ele foi provado na área da família, ele foi provado na área das amizades, ele foi provado na área dos filhos, ele foi provado até na sua saúde, a ponto de só a sua vida não ter sido tirada. E nós sabemos da história de Jó, o quanto ele passou por toda essa provação, mas demonstrando, provando que o amor que ele tinha por Deus era muito maior que o amor que ele tinha pelo seu dinheiro, pela família e até por ele mesmo. Então, meus queridos, nós vemos que já foi provado em todas essas áreas, mas nós também conhecemos como Deus restaurou tudo aquilo que Jó tinha, a ponto de Deus dar em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Provando, meus queridos, para mim e para você, que Deus recompensa aqueles que o honram. Amém? Então, é a respeito desse homem que nós vamos tirar algumas lições nessa noite. Mas nós queremos falar especificamente sobre Jó em um lado, em uma parte muito importante, que é o lado de Jó como pai. Que é o lado de Jó como pai. Nós queremos trazer para vocês algumas lições dessa noite. E o primeiro ponto que nós queremos ver com vocês é o seguinte: Jó, um pai que andou com Deus e legou aos filhos um rico exemplo de um caráter irrepreensível. Amém? Meus queridos, todos nós sabemos que a maioria de nós, ou se não todos nós, não temos condições de dar aos nossos filhos o que Jó deu. Jó era o homem mais rico, tinha muitas posses, e eu imagino quantas propriedades os filhos de Jó tinham. Eu imagino as casas que os filhos de Jó moravam. Eu imagino as condições que ele tinha a ponto de fazer banquetes continuamente, como nós vimos no relato. Mas o maior legado que Jó deixou para os seus filhos não foram os bens, não foram as casas, não foram as propriedades, mas foi o legado de um caráter irrepreensível. O maior legado que Jó deixou para os seus filhos, nesse pequeno relato que nós vimos aqui, nesses pequenos 5 versículos que nós lemos, o maior legado que Jó deixou para os seus filhos foi o legado do seu exemplo, certo? E todos nós como pais, com certeza, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós batalhamos em nossa vida, trabalhamos em nossa vida para dar o melhor para os nossos filhos. Nós queremos deixar o melhor, um bem material, alguma posse para os nossos filhos. Nós queremos que eles frequentem as melhores escolas. Nós não queremos que os nossos filhos sofram naquilo que nós podemos suprir para eles, enquanto eles não têm condições de fazer isso. Mas o maior legado que Jó deixou para os seus filhos, meus queridos, não eram os bens, porque muito mais do que bens materiais, Jó queria deixar o exemplo. Jó deixou o exemplo. Muito mais do que presentes, Jó era um homem, era um pai presente na vida dos seus filhos. E talvez nós hoje em dia, como pais, nós queiramos substituir por coisas aquilo que nós temos que dar aos nossos filhos através da nossa presença, através do nosso ensino, através do nosso exemplo. E Jó era um exemplo de um caráter imaculado. Jó era o exemplo de um pai que não tinha manchas na sua reputação. Jó, apesar de ser o homem mais rico do seu tempo, Jó era extremamente preocupado em deixar para os seus filhos um exemplo que eles pudessem seguir durante toda a sua vida. E isso nós vimos nos relatos, o quanto ele se preocupava nas questões sobre seus filhos em todas as áreas da vida. E Jó era um homem que deixou um legado de um caráter para os seus filhos, de um caráter limpo, de alguém que tinha uma reputação ilibada, porque Jó vivia em uma terra chamada Uz.
E quando nós vamos pesquisar sobre essa terra, sobre esse lugar, nós descobrimos que Uz era uma terra onde existia muita idolatria, muitas crendices, muito paganismo. E Jó se levanta no meio de tudo isso que essa cidade, que esse lugar oferecia, que ia ao encontro daquilo que Deus, ia de encontro de tudo aquilo que Deus queria para a vida do homem. Jó se levanta como um exemplo de fidelidade. Jó se levanta no meio dessa idolatria toda, dessas crendices, desse paganismo, mostrando para todas aquelas pessoas uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus. No meio desse contexto, Jó se levanta como um homem exemplar, fiel a Deus. E isso nos mostra, meus queridos, algo muito importante, que todos nós como pais temos que prestar muita atenção. Não importa o quão corrompida esteja a nação, a nossa nação. Não importa o quão corrompidos estejam os usos e costumes do Brasil. Não importa o quão corrompida esteja a religiosidade, as religiões brasileiras. Nós temos que nos levantar como um exemplo de fidelidade, de comunhão. Nós temos que nos levantar como exemplos para o mundo que está aí fora. Nós temos que nos levantar como exemplo de fidelidade a Deus, para aqueles que ainda não servem a Deus, mostrando que é possível ser um pai fiel a Deus, ser um pai com um caráter ilibado diante da sociedade em que nós vivemos. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Continuando, que exemplo, podemos retirar deste homem? Vamos ver o verso 4, por favor. O verso 4. Outro ponto muito importante que nós podemos e devemos tirar para os papais, as mamães também não estão isentas, mas hoje é especial para os papais. Jó foi um pai que investiu no relacionamento dos filhos, plantando em cada coração a semente da amizade. Verso 4. Os papais, por favor, os homens, seus filhos, podem ler os homens. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Os seus filhos tinham o costume de dar banquetes e assim convidavam suas irmãs para assim se alegrarem juntos. Quantos filhos? 7 homens e 3 mulheres, totalizando 10 filhos. Imagina aí hoje, uma casa aí com 10 filhos. Nós temos uma plena consciência de que naturalmente os filhos eles não são unidos. Sim ou não? Sim, naturalmente é natural não serem unidos. Imagine 10. Mas quando a gente vê aqui o exemplo dos filhos de Jó, principalmente não há união quando há dinheiro, E nós vimos que Jó não era apenas um homem rico, ele era o homem mais rico de sua geração. Quantas coisas nós podemos ver e nós vemos na TV, nos jornais, conversando com um, com outro. Quantos casos a gente vê de filhos, de pais, de famílias que estão aí se desestruturando, se acabando por causa de herança, ainda com os pais vivos, nem mortos estão, já ainda estão vivos, mesmo assim os filhos estão aí naquela briga, para ter a herança. E quando a gente vê os filhos de Jó, que eram 10, eles eram amigos, eles celebravam juntos, eles se alegravam juntos, eles ceavam juntos, como tem aqui no texto.
não é? E quando a gente vê isso, quando a gente percebe essa união, é porque atrás deles tem uma mãe. Quando a gente vê essa união, atrás deles tem um pai que costura essa unidade entre eles, que costura, que faz essa ponte entre eles. Quando a gente vê essa unidade nos filhos aí de Jó, a gente percebe e pode ter certeza que por trás há um pai, há uma mãe que está aí, ó, ligando os laços entre seus filhos. Essa é uma grande responsabilidade de você, papai. De você, papai, costurar essa ponte entre seus filhos. É sua imensa e grande responsabilidade ligar as relações entre seus filhos, assim como o nosso exemplo Jó fez no passado. Invista no relacionamento saudável dos seus filhos. Preste bem atenção, observe bem, porque imagine aí 10 filhos, com certeza não eram iguais. Cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um gosto diferente, não é diferente hoje, né? Quem tem mais de um filho pode perceber, esse meu filho hoje é muito diferente do meu filho primeiro, ou do meu filho, né? Então, personalidades diferentes, gostos diferentes, tudo diferente. Então você, papai, preste bem atenção, observe bem, vigie bem, para que você consiga trabalhar esse relacionamento saudável no coração dos seus filhos. Plante todos os dias e peça ao Papai do Céu, o grande Papai do Céu, nosso Deus, que dê a você sabedoria para costurar, para ligar, para plantar no coração dos seus filhos a semente da amizade. Porque não é impossível. Nada com Deus é impossível. Nosso Deus é o grande Deus do impossível. E Ele está perto de você para que você consiga ligar, plantar no coração dos seus filhos a semente da amizade. Para que seus filhos tenham o hábito de se alegrarem juntos, tenham o hábito de celebrarem juntos, tenham o hábito de cearem juntos, assim como aconteceu também na família de Jó. Amém, glória a Deus. Realmente não é fácil você manter unidos 10 irmãos, mas Jó conseguia isso, né? Estava conseguindo isso pelo relato que nós vimos. Meus queridos, o terceiro ponto que nós queremos ver com vocês a respeito desse texto que nós lemos é o seguinte: Jó, um pai que exercia plenamente o sacerdócio no seu lar. Você pode deixar o versículo 5, Arthur, por favor? E no versículo 5 nós vemos que no relato diz o seguinte, que Jó, além de manter esses filhos unidos, né? Além de ter esse cuidado de manter essa união entre os filhos, Jó também era um pai que exercia plenamente o sacerdócio no seu lar. Porque no versículo 5, que está aí em tela, ele diz o seguinte, que ele oferecia holocaustos. Jó oferecia holocaustos pelos seus filhos. E quando nós vamos estudar sobre o que é holocaustos, muito deles significavam derramamento de sangue, o sacrifício de um animal para a remissão dos pecados. E quando nós lemos que Jó oferecia holocaustos, né, por todos os seus filhos, isso significa que Jó era extremamente compromissado pela salvação dos seus filhos. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E Jó oferecia holocaustos continuamente pelos seus filhos. Isso nos mostra que Jó, além de manter a união dos seus filhos, ele era preocupado pela salvação dos seus filhos. E isso nos dá um exemplo muito importante, meus queridos. Por quê? Porque não adianta os nossos filhos, muitas vezes, conseguirem ter sucesso na vida, fazer uma boa faculdade, ter um bom emprego, ter uma boa casa,
poder trabalhar nas melhores empresas, né, ser um filho concursado ou uma filha concursada, se ele não for salvo, se ele não estiver debaixo do sangue. Todo o sucesso, todas as glórias que os nossos filhos conseguirem nesta terra se tornará como palha, se os nossos filhos, se nós não tivermos o cuidado de termos os nossos filhos salvos, de termos os nossos filhos como servos de Deus. Então, no texto nós vemos que Jó era extremamente preocupado com isso, tanto que ele oferecia holocaustos continuamente. Então nós vemos que Jó era extremamente preocupado que os seus filhos estivessem debaixo do sangue, fossem filhos que, apesar de todo o bem material que eles tinham, apesar da vida confortável que eles levavam, Jó era preocupado extremamente em que eles fossem salvos. Por isso que ele oferecia sacrifícios continuamente pelos seus filhos. Nós vemos hoje em dia algo muito interessante que nós temos que atentar também. Algo interessante e algo preocupante com relação aos nossos filhos. Por quê? Nós vivemos em uma sociedade em que tudo é muito rápido, tudo é muito imediato, é tudo muito competitivo. O mercado de trabalho aí é extremamente competitivo. As universidades são extremamente competitivas. Tudo gira em torno da competitividade. E quando os nossos filhos começam a alçar voos mais altos, faculdade, trabalho, nós queremos que eles sejam bem-sucedidos. Nós queremos que eles alcancem o sucesso. Porque nós iremos falar com todo orgulho: ó, meu filho é concursado, o meu filho faz uma boa faculdade, o meu filho trabalha em uma grande empresa. Então, quando nós olhamos para os nossos filhos dessa forma, nós estamos colocando nossos filhos como troféus da nossa glória, como se eles fossem os nossos troféus. Mas se nós olhamos só para um lado e esquecemos de um lado muito importante, que é a salvação dos nossos filhos, nós estamos olhando para um lado errado. Nós temos que olhar para os nossos filhos, desejar que eles tenham sucesso, ajudá-los nessa caminhada, mas também nós temos que desejar, almejar que os nossos filhos sejam filhos que estejam debaixo do sangue, sejam filhos que sejam filhos salvos, que sejam servos de Deus. Amém? Jó não se preocupava apenas com a salvação dos seus filhos, Jó se preocupava também com a santificação dos seus filhos. Jó se preocupava também com a santificação dos seus filhos. O verso 5 aí que está em tela ainda diz o seguinte: Jó chamava os seus filhos e os santificava. Jó chamava todos os seus filhos e os santificava. De que maneira um pai pode santificar o seu filho? E isso eu vou ter que usar um texto que está lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 4. Tá bom? Vocês não precisam abrir aí, eu só vou citar o texto que diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, antes ensinem, certo? Na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. Obrigado, Arthur. Obrigado mesmo, viu? Tá bom, meus queridos? Então, de que maneira um pai pode santificar o seu filho? Primeiro, não provocando ele a ira. De que maneira um pai pode provocar um filho a ira? Sendo inconsistente, cobrando do seu filho aquilo que ele não faz. Muitas vezes um pai quer que o seu filho seja honesto, mas o filho frequentemente flagra o seu pai em atos de desonestidade. Muitas vezes o pai quer que o seu filho ele seja um filho disciplinado na escola, no trabalho, mas muitas vezes o pai não é. De que maneira um pai pode provocar o seu filho a ira? Dando mais atenção ao filho em detrimento do outro, exigindo de um filho menos do que exige para o outro, exigindo dos filhos
um desempenho quando poderia exigir deles apenas um empenho, porque nós sabemos que empenho e desempenho são coisas diferentes. Todos os filhos podem ter o mesmo empenho, mas nem todos vão ter o mesmo desempenho. Então o pai provoca o filho à ira agindo dessa maneira, exigindo uma coisa dele, no qual ele não é exemplo. Meus queridos, nós como pais, nós temos que perceber algo importante. Os nossos filhos nos veem mais do que nos ouvem. Nós somos como espelhos para os nossos filhos. Os filhos olham para nós e com certeza absoluta, eles vão querer seguir o nosso exemplo. Aquela palavra que diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não existe. Não existe. Não deve existir. Porque nós, mais do que nunca, nós somos exemplos para os nossos filhos. Então, nós provocamos os nossos filhos à ira quando nós exigimos dele aquilo no qual nós não somos exemplo. E Efésios capítulo 6, versículo 4 ainda diz assim, que nós podemos santificar os nossos filhos, ensinando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus queridos, quando nós só disciplinamos os nossos filhos, nós vamos criar filhos recalcados. Quando nós só admoestamos, nós vamos criar filhos mimados. Então a disciplina e a admoestação têm que andarem juntas, porque assim nós vamos estar santificando os nossos filhos. Louvado seja o nome do nosso Deus. E um terceiro ponto aqui é o seguinte: Jó se preocupava com a vida íntima dos seus filhos. O verso 5 ainda diz assim: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado em Deus em seu coração. E o que significa isso, meus queridos? Muitas vezes nós nos preocupamos com os nossos filhos naquilo que todo mundo vê, mas Jó tinha uma preocupação com os seus filhos naquilo que as pessoas não podem ver, só Deus pode ver. Jó era um pai interessado em que Deus fosse glorificado na vida dos seus filhos. Não basta só os nossos filhos virem para a igreja, onde o povo de Deus se reúne coletivamente. Não basta os nossos filhos virem para a EBD. Não basta só os nossos filhos participarem da classe de jovens. Não basta só os nossos filhos, muitas vezes, ocuparem cargos na igreja. A preocupação de Jó é que Deus fosse glorificado na vida dos seus filhos. E meus queridos, nós temos que estar preocupados e atentos aos nossos filhos com relação a isso. Porque muitas vezes as pessoas olham para os nossos filhos e acham eles exemplos, principalmente quando eles estão na igreja, servindo a Deus ativamente. Mas nós temos que estar atentos e sabendo aquilo que se passa no coração dos nossos filhos, na mente dos nossos filhos, os sentimentos dos nossos filhos. É muito importante nós estarmos atentos a isso. E Jó era um homem extremamente preocupado com a salvação, com a santificação dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Que essa também seja a nossa preocupação todos os dias. Versículo 5, continuando. Jó foi um pai intercessor. Vamos ler todos juntos? Quando se... Podem ler. Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos no número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Jó fazia isso. E como é continuamente? Todos os dias, sempre. No seu coração, papai querido, responda: você tem orado pelos seus filhos? Ou só pelo seu filho? Ou só pela sua filha? Quando você ora pelos seus filhos,
e coloca as causas dos seus filhos diante da presença de Deus, pelo que você ora, responda no seu coração. Nós percebemos no texto que Jó, ele não pedia nada material para os seus filhos. A única preocupação de Jó era com a vida espiritual de seus filhos. Era 1? Era 2? 10. A preocupação dele era igual para os 10 filhos. A única preocupação e a única direção dele era porque seus filhos tivessem um relacionamento muito íntimo com Deus. Papai, você está preocupado com isso? Ou só preocupado com as coisas em outras áreas da vida do seu filho? Também deve, mas essa preocupação tem que ser em primeiro lugar. Porque não adianta ganhar todo mundo e perder a salvação, de nada adianta. Então, filhinhos que hoje nos escutam e que hoje estão presentes, busquem primeiro o reino e as coisas de Deus, e as outras coisas nosso Deus acrescentará na sua vida e no seu coração também. Então, nós precisamos, vamos incluir nós mães, principalmente os pais, porque são os sacerdotes do lar. Vamos pedir a Deus que coloque em nosso coração perseverança, para que a gente faça isso continuamente, intercedendo pelos nossos filhos, intercedendo pela vida espiritual dos nossos filhos, pelo relacionamento íntimo deles com Deus. Porque é fácil começar, mas prosseguir é mais difícil, né? Todos os dias, e Jó fazia isso todos os dias. Tire um tempinho exclusivo, não importa o horário. Interceda pelo seu filho, interceda pela sua filha. Continuamente, vamos colocar isso como meta em nosso coração. E todas as coisas o nosso Deus vai acrescentar na nossa vida e na nossa família. Glória ao nosso Deus. Meus queridos, vamos nos encaminhando aqui para o final. E nós queremos ver o último tópico aqui com vocês, que é o seguinte: como Jó intercedia pelos seus filhos? E nós vimos aí que ele se levantava de madrugada. E ele fazia isso continuamente. Continuamente. Tá bom? E aí eu queria ver com vocês o seguinte. O texto nos informa que Jó era o homem mais rico da sua época, do lugar onde ele morava, da sua geração, da época em que ele viveu. E quando nós analisamos a vida de um homem rico, nós vemos que quanto mais rico o homem, mais ocupado ele é. Quanto mais rico o homem, mais a sua agenda é lotada, mais a sua agenda é cheia. Quanto mais rico o homem, mais compromissos ele tem. Tá bom? Isso nos traz um exemplo aqui que nós temos que atentar, meus queridos. Jó, apesar de ser o homem mais rico, apesar de com certeza ter uma agenda lotada, mas ele nunca era um homem ocupado demais para dar atenção aos seus filhos. Isso nos faz refletir o seguinte, meus queridos pais: se nós estamos ocupados demais para dar atenção aos nossos filhos, de fato nós estamos ocupados demais. Se nós estamos ocupados demais a ponto de não termos tempo de ligar para os nossos filhos, de não termos tempo de conversar com os nossos filhos, de não termos tempo de brincar com os nossos filhos, de não termos tempo muitas vezes de ensinar, de orar pelos nossos filhos, de fato nós estamos ocupados demais. Jó era um homem rico, mas que fazia isso continuamente pelos seus filhos. E tem mais, ele fazia continuamente, e ele se levantava, meus queridos, de madrugada. Jó era um homem que sacrificava o seu conforto, porque eu digo para vocês, levantar de madrugada não é algo fácil não. Você tem que se disciplinar para isso. Você levantar de madrugada para fazer qualquer outra coisa já é difícil.
Mas você levantar de madrugada para orar se torna mais difícil ainda, meus queridos, porque nós entramos no ambiente espiritual. E existem muitas forças querendo impedir que nós façamos isso. Mas Jó era um homem que sacrificava o seu conforto e se levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos. Nós nunca devemos estar ocupados demais para darmos atenção aos nossos filhos. Porque os nossos filhos crescem de uma hora para outra, e se nós estivermos ocupados demais, nós não vamos acompanhar o crescimento dos nossos filhos, e vai chegar um momento em que vamos olhar para eles e não vamos reconhecer os nossos filhos, porque nós não tivemos tempo para eles. E quando eu falo de tempo, meus queridos, é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Não é você conversar com seus filhos pensando no trabalho. Não é você conversar com seus filhos pensando em outros afazeres. É tempo de qualidade. É quando você para e conversa com seus filhos, dá atenção a eles. Nós nunca devemos estar ocupados demais para os nossos filhos. Por mais lotada que seja a nossa agenda, por mais que o nosso trabalho exija de nós, nós temos que estar sempre com tempo para os nossos filhos. Muito bem, meus queridos. Jó tinha, a Bíblia não fala se os filhos de Jó eram casados, mas a Bíblia fala que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, tá bom? Mas a Bíblia fala que cada um morava na sua casa. E isso naquela época, para quem estuda um pouquinho lá, o passado lá, isso era um avanço muito grande, porque a família naquela época era uma espécie de clã, né? Filho casava, se juntava ali, não se separava não, cada um ia se juntando, né? Juntando tudo perto um do outro ali, e era dessa forma. Mas a Bíblia relata que cada um morava na sua casa, porque continuamente eles faziam banquete e convidavam os irmãos para participarem com eles. Então isso nos dá a ideia seguinte, de que provavelmente os filhos de Jó eram todos casados, cada um morava na sua casa. E então, pai, você que está aqui essa noite, e você que vai ser pai, amém? Você que vai ser pai? Amém, Aron? Só Aron não, viu? Outros que vão ser pais, tá bom? Nós temos que perceber algo aqui nesse texto, que é o seguinte: o nosso papel como intercessor, como conselheiro, ele não termina quando os nossos filhos casam. O nosso papel como conselheiro, o nosso papel como intercessores, eles não terminam quando os nossos filhos seguem os seus rumos, mas eles continuam, porque nós nunca, como pais, vamos deixar de ser intercessores. Nós nunca, como pais, vamos deixar de ser conselheiros. Nós nunca, como pais, vamos deixar de ser aqueles a quem os nossos filhos vão recorrer quando eles precisarem conversar, bater um papo ou qualquer outra coisa. Nós nunca vamos deixar de ser intercessores. O nosso papel como pai vai continuar, porque nós vamos estar orando pelos nossos filhos, nós vamos estar intercedendo por eles, nós vamos estar aconselhando eles, e em breve nós vamos estar aconselhando os filhos dos nossos filhos, e assim continuamente. A nossa missão como pai só termina quando Deus nos chama, quando Deus nos guarda, mas até lá nós vamos continuar sendo intercessores e conselheiros dos nossos filhos. E Jó, enquanto seus filhos, mesmo estando cada um na sua casa, Jó se preocupava com seus filhos em todos os aspectos de sua vida, mas principalmente com a vida espiritual dos seus filhos. Meus queridos, ser pai é um privilégio, ser pai é uma bênção, mas com a bênção também vem a responsabilidade, e essa responsabilidade, esse peso é grande, e nós só podemos cumprir essa responsabilidade, esse papel de pais, de sacerdotes do lar, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. E Jó só conseguia fazer isso porque ele era um homem fiel a Deus.
De outra forma, ele não conseguiria manter aqueles 10 irmãos unidos. De outra forma, ele não estaria se levantando de madrugada para interceder pelos seus filhos, não estaria continuamente oferecendo holocaustos pelos seus filhos, e não estaria preocupado com a salvação dos seus filhos. Que não só nesse dia dos pais, mas em todos os dias da nossa vida como pais, nós peçamos sabedoria a Deus, para que possamos viver essa alegria de ser pai, mas também para que possamos continuar como intercessores, como conselheiros, como pais, que estejam sempre a ajudar os nossos filhos, mas principalmente na área espiritual. Que Deus nos abençoe grandemente e que possamos a cada dia agradecer a Deus a bênção de ser pai. Amém? Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, queridos. Muito bom ver esse lugar com a presença de vocês. É muito bom voltarmos à casa do Senhor para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Eu queria rapidamente, eu quero chamar aqui os líderes de célula. Eu estou vendo aqui o irmão André, pode vir só o irmão André, o irmão Célio, por gentileza. A irmã Nilzete está aí? Não está? A Nilzete não veio, né? E quero chamar os alunos da escola de líderes. Quem estiver aqui presente, por gentileza, pode vir aqui à frente, rapidinho, por favor. Os alunos, isso. Faça o seguinte, vamos dividir uma parte, vir aqui para a plataforma comigo, para não ficar muito apertado de um embaixo. Suba, André, para ficar aqui comigo. E os alunos ficam aqui embaixo. Só tem vocês, tem Camila aqui. Não estou vendo ninguém mais. Vou pôr aqui o óculos para me ajudar. Só os alunos da escola de líderes, Everton e Lucas. Isso. Mais ninguém não, né? Não estou vendo não. Não é a vista que está ruim não. Bom, queridos, nós temos parte aqui da igreja reunida, temos alguns visitantes, sejam todos bem-vindos, é uma alegria para nós que fazemos a Igreja Batista recebê-los hoje, né? Mas eu queria falar algo para a igreja, trazendo esses irmãos cooperadores de Jesus e também meus, né, para falar algo para vocês, né? Desde o início desse ano, 2020, nós começamos um trabalho com a intenção de estabelecer uma conexão além-templo, né, que os irmãos da nossa igreja, eles possam ter um momento nas casas, como diz Atos capítulo 2, que a igreja ela se relacionava no templo e também nas casas, né? E isso é algo que nos remete ao Deus que nós servimos, porque Deus, Ele é uma comunidade. O nosso Deus, Ele é Pai, Ele é o Filho e o Espírito Santo. É o mesmo Deus, mas são 3 pessoas, né, que se relacionam dentro dessa economia, né, da Trindade. E nós replicamos esse modelo de comunidade trina, a partir da perspectiva do que nós aprendemos com o nosso Deus, na convivência como igreja do Senhor. Tá? Então hoje nós temos 4 células da nossa igreja funcionando, e que essas células elas se reúnem uma vez por semana, né? Temos aqui o irmão Célio, que é esposo da irmã Mônica, eles lideram a célula azul. O irmão André, que é esposo da irmã Edileuza. Eu estou vendo a irmã Edileuza aí? Tá, não viu não, né? Eles lideram a célula verde, né? A irmã Nilzete, que não está aqui conosco, ela lidera a célula branca. E Gabi e Camila, elas lideram a célula roxo, né? Que é a célula dos nossos jovens. E temos aqui 2 alunos da escola de líderes, temos muito mais, né? Temos ao todo 10 alunos. Eu acho que eles viajaram, não sei, foram visitar os pais. Mas muitos estiveram comigo hoje pela manhã, que eles estão passando por um processo de capacitação. Eles estão sendo treinados para, num futuro próximo, se juntar aos líderes que nós temos já trabalhando e abarcar mais uma parte da nossa igreja, e assim termos um pastoreio compartilhado. Hoje eu não sou mais o único pastor dessa igreja. Hoje
eu atuo mais como um bispo da igreja, porque eu supervisiono o trabalho pastoral deles. Hoje eu preparo futuros pastores para me ajudar no pastoreio da igreja, porque fica impossível eu cuidar de todo o rebanho do Senhor sendo uma única pessoa. Mas quando eu replico, né, aliás, eu compartilho esse pastoreio com pessoas que o Senhor, Ele me encaminha, pessoas que eu identifico integridade em sua vida, pessoas que se assemelham à minha forma de ver o pastoreio do Senhor Jesus Cristo, né? Eu consigo atingir todo o rebanho de Deus que me foi confiado. Tá? Então hoje esses dois irmãos, mais a irmã Nilzete e as duas meninas ali, elas estão cuidando de uma parte da igreja juntamente comigo. Hoje eu cuido deles e eles cuidam de outros irmãos da igreja, né? No futuro essas duas irmãs aqui, mais outros irmãos que estão sendo preparados, eles vão assumir também o cuidado de alguns irmãos da igreja, porque essa é a forma bíblica de ser igreja. Nós não podemos andar sozinhos, precisamos uns dos outros, tá? E hoje eles já estão bem próximos de terminar o curso de formação de líderes de célula. Eles estão acompanhando alguns irmãos da igreja, né? Cada um eu desafiei a procurar pelo menos 2 irmãos da igreja e ter um momento na semana para poder ter uma conversa, né, estreita, orar por esses irmãos, ministrar uma palavra ao coração deles, né? E também procurar saber quais as necessidades desses irmãos, tá? Então hoje, dentro desse cuidado pastoral compartilhado, nós temos uma agenda permanente. Que agenda é essa, pastor? Nesses encontros que eles desenvolvem com esses irmãos, né, nós juntamos todos os problemas e construímos a partir dessa agenda um plano de ação para ajudar e socorrer os nossos irmãos, porque entendemos que esse é o papel da igreja. Se a igreja ela não cumpre isso, ela não é uma igreja bíblica, tá? Então nós nos preocupamos com a vida integral dos nossos irmãos, não só a vida espiritual, mas também a vida material, e aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós podemos, como igreja do Senhor, unir forças e socorrer o povo de Deus, nós fazemos. Tá? Então, talvez vocês que foram abordados e ignoraram, né? Porque eles me dão um retorno, e pastor, eu procurei, mas o irmão ele não respondeu, ele não demonstrou interesse, tá? Eu quero dizer para você que isso não é bom, porque você deixa de ser alvo da graça de Deus na sua vida. Porque quando nós não tomamos conhecimento com o que está acontecendo com você, fica impossível chegarmos nas suas necessidades, não só espiritual, porque nós oramos por tua vida, nós ministramos sobre a tua vida e nós ajudamos no que for preciso. Então eu queria trazer esse grupo de irmãos aqui para mostrar para a igreja, para que vocês pudessem nos ajudar, né, a ser uma igreja mais comunitária, né, que vocês possam entender que necessitamos uns dos outros. Nós não podemos viver isolados. Deus ele não nos chamou para sermos ilhas, precisamos viver como comunidade cristã. E comunidade cristã não basta vir aqui no domingo, se reunir como nos reunimos aqui, que não é errado, está certíssimo. Precisamos vir aqui, né, no domingo, para agradecer o Senhor pela semana que ficou para trás, né, para adorarmos juntos, para celebrarmos juntos o nome do Senhor e para ouvir a voz de Deus quando o arauto fala em nome de Deus aqui no lugar onde eu estou ocupando. Mas a partir de segunda-feira a vida continua, a igreja continua, e nós somos um corpo em movimento e não podemos deixar uma lacuna, né, ser criada entre um domingo e outro, porque muita coisa acontece entre uma semana e outra, e precisamos estar atentos, informados de situações adversas que os irmãos estão passando, porque uma coisa é eu enfrentar um problema sozinho, outra coisa é eu enfrentar o problema com uma multidão ao meu lado, orando por mim, me ajudando nas minhas necessidades básicas, recebendo o consolo na forma de socorro imediato. E nós precisamos difundir esse estilo de vida cada vez mais em nosso meio, tá? Então, se você ainda não foi procurado por um irmão da igreja que já tem uma formação suficiente para cuidar da sua vida espiritual e te orientar naquilo que vai edificar a tua vida, né? Se você recebeu um contato, abrace, porque é Deus olhando para a tua vida, porque é Deus se preocupando com você. E se você rejeita, você está rejeitando não apenas
o amor do irmão, mas sobretudo o amor de Deus sobre a tua vida. Tá bom? Então nós precisamos difundir esse jeito de ser igreja, para que no futuro próximo todos nós possamos ser cuidados, todos nós possamos ser acompanhados, e que ninguém fique passando por necessidade sem o conhecimento de toda a igreja. Porque quando nós tomamos conhecimento que algum irmão está passando por alguma necessidade, nós nos mobilizamos e fazemos de tudo o que está ao nosso alcance para aliviar o sofrimento, aquilo que o irmão está passando de necessidade que não consegue resolver sozinho. É para isso que nós somos chamados de corpo de Cristo. É dessa forma que nós podemos ser essas partes que todas funcionando, como diz o texto, né? Justamente e organizada, nós podemos ver o mover de Deus acontecendo em nosso meio, a partir desse relacionamento mútuo que nós podemos desenvolver uns com os outros, tá? Então eu peço a vocês que orem por isso, eu peço a vocês que nos ajudem nisso, porque nós precisamos ser uma igreja bíblica, e uma igreja bíblica, ela precisa andar junto, ela precisa viver as mesmas coisas, né? Não só momentos pontuais, mas sobretudo aqueles momentos, né, que nós estamos passando por dificuldades, e nós podemos contar com esse amor de Deus que está ao nosso dispor todo o tempo. Tá? Então, se você está sendo acompanhado por um desses irmãos, né, que são alunos da escola de líderes, ou pelos líderes de células, tá? É Deus se preocupando com a tua vida. Deus tem interesse em você ter uma vida saudável. Agora vocês precisam entender isso, porque o pastor Abraão, é impossível ele tomar conhecimento do que acontece com todos vocês. Mas quando eu compartilho esse cuidado, certamente nós vamos chegar naquele que está mais distante de nós, porque todos serão alcançados através desse cuidado pastoral compartilhado que nós estamos desenvolvendo aqui na nossa igreja. Era esse recado que eu queria deixar para vocês, tá? Porque isso me preocupa, né? Quando eles vão em busca de alguns irmãos e os irmãos ignoram, os irmãos não respondem, né? Os irmãos não têm interesse, né? E o meu interesse é que ninguém fique desassistido, o meu interesse é que ninguém seja esquecido, ninguém seja abandonado, mas que todos sejam acompanhados pelo amor de Deus, que pode ser manifestado através de mãos santas que o Senhor santificou para representá-lo, né, fisicamente do nosso lado, tá? Então que Deus ele possa nos clarear acerca dessa vontade dele para a nossa vida, para que sejamos uma igreja que o Senhor ele manifesta o seu poder, porque essa igreja entende a vontade dele para ela e vive a vontade dele integralmente. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar. Obrigado, queridos, Deus vos abençoe, e que possamos em breve, né, aumentar o número de células aqui da nossa igreja com esses alunos que estão sendo preparados. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por este encontro dominical, por este momento, ó Deus, que nós podemos viver um tempo do céu na terra. Somos gratos, Deus bendito, por tua palavra ministrada no nosso coração. Que sejamos, ó Deus, pais, como o teu servo Jó foi no seu tempo. Que possamos, ó Deus, olhar, ó Deus, a prioridade espiritual, ó Deus, acerca da vida dos nossos filhos, porque é do espiritual que tudo, ó Deus, é desencadeado, ó Pai. Se eles não têm uma vida espiritual salubre, certamente as demais áreas da vida deles, ó Deus, estarão comprometidas, Pai. Que o Senhor nos ajude, que a tua palavra nos oriente, ó Deus, que a tua palavra nos conceda sabedoria, para que possamos, ó Deus, conduzir o nosso lar, ó Pai, ó Deus, orientar os nossos filhos, ó Pai, sermos os sacerdotes exemplares que o Senhor deseja que nós sejamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos aconteceu. Muito obrigado, Senhor, por este momento sublime, ó Pai, que nós podemos estar aqui para te cultuar, para, ó Deus, te agradecer pela semana que ficou para trás e colocar diante do Senhor a família que está diante de todos nós. Abençoa cada um que aqui veio, ó Deus, e que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as santas e doces consolações do Espírito de Deus sejam com o seu povo agora e sempre. Amém. Podeis assentar, nós vamos ter agora a conclusão do nosso culto com o ministério de louvor. Eu quero
desejar uma ótima semana a todos, agradecer a presença de cada irmão, dos nossos visitantes, sejam todos bem-vindos. Estou vendo irmãos aqui que há algum tempo eu não via, né? Aos poucos a igreja está retornando, como o irmão Antônio ali, né? A irmã Catiane, sua esposa, não sei se é a irmã Dilvanora que está lá atrás, não, acho que não, irmã Dilvanora, porque está longe aqui, a igreja está muito mais espalhada, mas sejam todos bem-vindos, tá certo? Em nome de Jesus, essa igreja, ela está disponível também para que você possa se juntar a nós e você receber esse cuidado que os membros dessa igreja aqui recebem, para a glória de Deus e alegria de todos nós. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos adorar o nosso Deus, porque Deus é suficiente para nós. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê frutos, mesmo que não haja alimento no campos, nós nos alegramos no Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Vamos adorar. Porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, sei que em teus braços eu encontro salvação. Todos juntos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Louvado seja Deus. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Louvado seja o nosso Deus, que deu Deus um dia, semana de paz na presença do nosso Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais uma vez, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça, quem sabe canta, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não
seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Ótima semana, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Por enquanto é o tchau de longe. O pastor falou em abraçar, eu já ia correndo, pastor. Você abraça essa causa, ops, não é para ir. Ainda não. Carente de um cuidar, um pecador tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço eu te necessito, Deus. Tua presença faz o meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte em Deus, eternamente quero estar, e seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminuo.